Nós já vencemos aproximadamente agora no mês de novembro, 8 meses aproximadamente de pandemia, que é uma epidemia que avançou em inúmeros países, continentes, daí a ideia do PAN, em todo o mundo, em nações, diferentes países. E se a gente acompanhar os noticiários, já tem notícias de uma segunda onda dessa epidemia em alguns países da Europa. Mas nós ainda nem sabemos se essa segunda onda vai chegar no Brasil e, se caso chegar, como será essa segunda onda. Mas uma coisa é certa, independente de tudo do que aconteceu e tem acontecido ainda, nós estamos passando por um momento de reabertura, de voltar, de certa forma, à normalidade. E nessa reabertura, vários tipos de comércio que estiveram fechados estão abertos, academias, por exemplo, as escolas, pelo menos alguns segmentos escolares, em alguns estados brasileiros já estão abertos, algumas faculdades já estão permeando essa abertura de aulas práticas, a igreja já está de portas abertas, claro, com algumas restrições e principalmente com cuidados especiais, como aferir a temperatura, o intenso uso de álcool gel, distanciamento de bancos, entre outros cuidados. Pelo menos é o que as maiorias das igrejas estão seguindo, né? A nossa está seguindo, apesar de algumas, muitas vezes, deixar de lado esses pequenos detalhes e cuidados que são normas municipais, mas os nossos jovens já estão de volta à igreja, pelo menos alguns. E agora? Se a igreja abriu, como será o novo normal da igreja? Os nossos idosos já estão de volta para a igreja, as crianças ainda não, mas eu acredito que falta pouco. Mas como será a nossa vida a partir de agora na igreja? E agora? Como será? Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque, apesar do mundo estar tão diferente esse ano, de ser um ano tão atípico, de tantas coisas difíceis, novas, complexas, mesmo assim, o Senhor nos ajudou até aqui. O Senhor que nos trouxe até aqui. Nós somos gratos, Deus, de coração, por nos ensinar tantas coisas nesse período. E te pedimos, nos ensina, continua a nos ensinar mais nessa volta. Que a nossa vida agora seja diferente. Diferente porque nós refletimos, porque nós estamos dispostos a renovar a aliança, a renovar o contato, a comunhão e a intimidade contigo. Em nome de Jesus nós te pedimos perdão e agradecemos por tudo. Amém. O texto bíblico no livro de Jó, capítulo 42, dos versos 1 a 6, diz o seguinte: a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É interessante esse texto, porque Jó também passou pelos seus próprios perrengues de dificuldades extremas. Ele era um homem que tinha tudo, família, bens, de tudo, humanamente falando. E Deus permitiu que ele fosse testado e foi verificada a sua fidelidade. A gente acompanha isso no livro de Jó. Era um homem que tinha inúmeros bens, sua família era grande, de repente tudo isso sumiu, tudo isso perdeu. E mesmo assim ele foi um homem fiel a Deus. E mesmo assim, Deus conseguiu ensiná-lo.
Deus conseguiu cuidar da sua vida. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo, menos que tocasse na sua vida. E foi um homem que, apesar de todas as dificuldades, foi um homem que conseguiu vencer. É interessante porque, independente da sua visão política, cultural, científica, de tudo que você sabe sobre essa pandemia, que acredita ou deixa de acreditar, sobre Covid-19, que você conhece a fundo ou só ouviu falar, de tudo que aconteceu no mundo nesses 8 meses aproximadamente, algo que incomodou fortemente e de maneira intensa o mundo, não só em relação à saúde das pessoas, mas em relação à economia, em relação à sociedade, aos relacionamentos. Tudo isso não aconteceu de graça, assim como os fatos que aconteceram na vida de Jó. Tudo isso aconteceu não ao acaso, mas com um propósito. E não um propósito qualquer, mas com um propósito divino. Com tudo isso que aconteceu, Deus quis e quer ainda nos mostrar muita coisa, nos ensinar muita coisa. Mas o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Como que vai ser agora o nosso novo normal? Na escola, na faculdade, no trabalho, mesmo você que já estava trabalhando, mas agora o seu trabalho de forma plena. E agora a nossa discussão. Como será o nosso novo normal na igreja? Será que todas aquelas pessoas que congregavam conosco estarão de volta? Será que novas pessoas não estarão conosco? Porque momentos como esse de dificuldade, momentos onde alguns passam por depressão, dificuldade, desemprego e tantos outros perrengues de dificuldades, são momentos que muitas pessoas se voltam para Deus, lembram de Deus e buscam Deus, e estão certas em buscar a Deus como sua referência, né? Como seu norte, como a sua esperança. Como será o novo normal da mocidade da nossa igreja? Esse nosso novo normal, essa volta para as nossas vidas cotidianas, corriqueiras, não pode ser igual era antes. Algumas coisas terão que mudar. Até o nosso cuidado com a higiene pessoal vai ter que ser diferente. Não é que não precisava de todos esses cuidados antes. Mas agora nós vamos ter um cuidado redobrado. Essas coisas também aconteceram para que nós cuidássemos mais do nosso corpo, da nossa saúde. Mas uma coisa é importante. O que tudo isso que aconteceu pode nos mostrar? Então a gente vai acompanhar alguns pontos agora, importantes, 4 pontos, para esse primeiro episódio hoje, que vão nos auxiliar a enxergar o que Deus quer nos ensinar com tudo isso que aconteceu. E como devemos nos portar de agora em diante, nesse nosso novo normal. O primeiro ponto é de um melhor reconhecimento do poder e agir de Deus. Não é que nós não reconhecíamos, mas essas coisas aconteceram e estão acontecendo ainda porque nós precisamos reconhecer de verdade, de fato e na prática o poder e o agir de Deus. Se nós nos atentarmos no versículo 1, diz o seguinte, do capítulo 42 do livro de Jó, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó declara para Deus, declara para o Senhor, que Deus pode todas as coisas, bem sei que tudo podes. E que nenhum, não é 1, 2, 3, alguns, a maioria, mas nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. É interessante porque esse período, agora, eu não vou dizer, vamos começar a igreja de novo, mas esse novo período da igreja que já existia, porque agora a igreja tem que pensar de uma forma aprimorada, nova, renovada, a mocidade da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, adolescentes da nossa igreja, porque agora é preciso reconhecer de verdade, de fato, o poder e o agir de Deus nas nossas vidas. Jó reconhece isso.
Jó reconhece o poder de Deus porque ele reconhece que Deus pode tudo. No comecinho do versículo 2. E ele reconhece o agir de Deus porque ele entende que nenhum dos planos, dos projetos, de tudo que Deus planeja, pode ser frustrado. Porque o agir dele é soberano ao nosso. Os planos dele são soberanos aos nossos. E é interessante esse reconhecimento prático do agir de Deus e do poder de Deus. Na volta das nossas atividades, das nossas rotinas, nós devemos reconhecer agora de verdade o agir de Deus. Isso tudo que aconteceu nesses últimos 8 meses, apesar de muito difícil, e de mais difícil para alguns, muito difícil para outros, apesar de alguns não reconhecerem um período diferente na história do mundo, tudo isso foi importante porque muitos de nós não estavam reconhecendo de forma prática o agir de Deus. Tem muitas pessoas que até hoje, independente dessa pandemia ou de outros problemas, porque se a gente parar para pensar, todos nós em algum momento da vida, e vamos continuar, já tivemos, podemos estar agora e vamos continuar a ter a nossa própria pandemia. O termo correto na gramática não é nem dizer pandemia para mim, para o meu problema em si, porque o pan vem a epidemia em diferentes países, nações e continentes ao mesmo tempo. Mas o meu mundo é impactado por essa doença. Ou por outras doenças, câncer, uma gripe, muitas vezes, uma infecção de garganta, muitas vezes impacta a nossa vida, de uma forma ou de outra. Às vezes, a pandemia do meu mundo, amanhã pode ser o desemprego. Pode ser o fim de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um casamento, um divórcio. Pode ser a perca de um ente querido. Pode ser um acidente. Pode ser a perca de um bem por furto ou roubo. Pode ser qualquer dificuldade financeira, social ou psicológica, a depressão, por exemplo. Mas, independente da minha pandemia particular, do que impacta o meu mundo, tudo isso acontece por permissão de Deus para nos ensinar. E Deus conseguiu, com tudo isso que aconteceu durante esses mais ou menos 8 meses, parar o mundo, impactar o mundo e levar o mundo, agora em primeiro lugar, reconhecer o agir de Deus. Ou pelo menos algumas pessoas reconhecerem o agir de Deus. É interessante porque antes de isso acontecer, ou antes de acontecer alguma coisa que impacte a minha vida de maneira profunda, uma dificuldade enorme, um acidente, alguma coisa muito complexa nas nossas vidas, Deus tocava o nosso coração de diferentes maneiras. Uma delas pelo sermão na igreja, pelos louvores. Mas agora Deus tocou as pessoas de uma forma tão impactante porque, entre aspas, Ele parou o mundo. Mesmo as pessoas que continuaram o seu trabalho não continuaram da mesma maneira. Deus não faz algo assim se não for para impactar as nossas vidas, para melhorar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, para trabalhar alguma coisa nas nossas vidas. E o interessante é que Ele faz isso o tempo todo nas nossas vidas com as nossas pandemias particulares. Mas agora Ele permitiu, né? É o termo ideal, é o termo mais correto, permitiu que acontecesse algo no planeta todo, que parasse, de certa forma, o planeta todo, para chamar a atenção de mais pessoas. Por isso que é preciso reflexão. E uma dessas reflexões, que é o nosso primeiro ponto, é porque eu preciso reconhecer o poder e o agir de Deus em todas as coisas. Às vezes na nossa correria, nos nossos costumes, nas nossas manias, a gente não reconhece isso de forma prática. A gente sabe na teoria, principalmente quem frequenta a igreja, quem é crente, os nossos jovens, sabem na teoria que Deus é soberano. A gente lê isso na Bíblia, a gente ouve falar. Que não seja, se você não é de ouvir uma mensagem na internet, um sermão, ou participar dos nossos cultos online, ou já estar na igreja presencial, mesmo assim você já ouviu isso em algum momento. Ou algum parente, alguém na sua casa, algum amigo falar sobre a soberania de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida. Mas muitas vezes nós vivemos isso só na teoria. Muitas vezes a nossa correria do dia a dia,
Não é que está errado trabalhar, estudar e fazer um monte de coisa durante a semana, não. Pô, às vezes até no final de semana. Mas o que está errado é perder o foco, é colocar essas coisas acima do poder de Deus e entender que isso tem mais poder do que Deus, que isso tem mais impacto na sua vida do que o poder de Deus. Muitas vezes nós estamos colocando nos nossos bens, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria humana particular, individual, muitas vezes nós estamos colocando nessas coisas o poder. E elas não têm poder, porque elas não existem por si só. Deus existe por si só e nos alimenta e nos sustenta com o seu poder e com o seu agir. Por isso que nós precisamos buscar o tempo todo de Deus. É preciso reconhecer, como Jó reconheceu no versículo 1, o poder de Deus e esse poder agindo sobre a humanidade. Quando menos buscamos a Deus, menos nós reconhecemos esse agir, esse poder. E Deus não se esquece de nós. Esse poder não é porque eu deixei de acreditar ou se eu deixei de enxergar esse poder continuamente, diariamente na minha vida, que ele deixou de existir, ou que Deus deixou de agir. E aí acontecem coisas como aconteceu nesses últimos 8 meses, para que nós lembremos, voltemos a refletir, a reconhecer que Deus é soberano em todas as situações, em todas as condições, sobre todas as pessoas. Você queira ou não, você creia ou não, Ele é soberano. E o Senhor, Deus, o Senhor das nossas vidas, nos pede, nos fala, nos manda que obedecemos a sua mensagem, que vivemos a sua palavra, porque é uma maneira de reconhecer essa autoridade. Quando obedecemos os mandamentos de Deus, nós reconhecemos de forma prática a sua autoridade. Porque se eu estou obedecendo a Ele, quer dizer que Ele é superior, Ele é autoridade para mim. E é preciso servi-lo de todo o coração. Depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, ele reconhece o poder e a autoridade de Deus. E isso é importante para as nossas vidas. Um segundo ponto também, e que isso tudo que aconteceu durante esses meses e está ainda acontecendo, foi importante para que nós pudéssemos reconhecer melhor a nós mesmos. Bom, é interessante no versículo 3 do capítulo 42 de Jó, que Jó apresenta algo interessante. Acompanha comigo. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó falando, falei do que eu não entendia. São coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É interessante porque períodos como esses de dificuldades, esses meses de pandemia, por exemplo, eles são importantes, importantes são sim, são importantes na nossa vida porque eles nos levam ao autoconhecimento, me ajudam a me conhecer melhor, a conhecer melhor o meu coração, os meus sonhos, o que eu quero de verdade para a minha vida, a refletir melhor sobre a vida, a conhecer melhor as minhas habilidades e principalmente os meus defeitos. Muitas vezes nós não reconhecemos os nossos defeitos. E não reconhecer as minhas falhas, as minhas deficiências e os meus defeitos me faz a cada dia mais arrogante, me faz mais ignorante, cego com relação às coisas ao meu redor. E se eu não enxergo, se eu estou cego e não enxergo as coisas ao meu redor, é muito difícil também que eu enxergue a soberania e o agir de Deus. Então esse período, se você não fez isso, faça, porque ainda dá tempo, foi importante para refletirmos sobre os nossos defeitos. Habilidades também, coisas boas que temos em nós, mas principalmente os defeitos. E Jó reconhece as suas falhas, reconhece que não conhecia tudo que Deus tinha para ele, tudo que Deus tinha preparado para ele, tudo que Deus fazia em volta dele. Não estou dizendo que Jó não era um homem temente a Deus, que não buscava a Deus. Ele fazia isso. Os primeiros capítulos de Jó, principalmente o capítulo 1, vai falar sobre isso. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse com ele, para que agora ele reconhecesse isso em todo momento. Reconhecesse isso de forma mais intensa e também de forma contínua.
É preciso quebrar as nossas rotinas para que nós entendamos e possamos enxergar Deus na nossa rotina. Que Ele não é o final da nossa rotina. Trabalhar de segunda a sexta, no final de semana eu vou para a igreja. Mas Ele é o início da nossa rotina. É a partir, por exemplo, do domingo, do culto, daquele momento separado para Deus, é que eu tenho que trazer aquele momento para os outros dias da semana. E não continuamente trazer os outros dias da semana para esse momento com Deus. Preciso fazer sempre o contrário. Colocar Deus nos dias da semana, no cotidiano, na correria da semana. É preciso reconhecer que quando nós estudamos, nós buscamos mais de qualquer assunto, nós reconhecemos que nós não sabíamos aquilo e que ainda precisamos saber mais. E é preciso ser assim também com a nossa vida com Deus, que quanto mais nós buscamos de Deus, mais nós reconhecemos que nós precisamos dele. Precisávamos antes e vamos precisar mais. É importante porque durante esse período nós tivemos até mais tempo em casa. Então tanto eu e você tivemos mais tempo para refletir. Se você não fez isso ainda, é preciso fazer agora. E refletir que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que não basta depositar a minha confiança só no meu braço, no meu corpo, no meu agir, no que eu tenho, mas sim em Deus. É preciso, se você não fez isso nesse período todo de pandemia, do mundo está, entre aspas, de cabeça para o ar, de pernas para o ar, é preciso refletir continuamente nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso agir. Já, se a gente observar a importância da reflexão, a gente reconhece mais as nossas imperfeições. Reconhecemos até que somos imperfeitos e não somos completos, que nós precisamos de Deus. E além de precisar de Deus, nós precisamos uns dos outros. É interessante porque Jó, após ele refletir, ele reconhece a grandeza de Deus e o seu poder. Se a gente observar lá no versículo 6, fala assim, ó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece a sua insignificância, a sua total e plena dependência de Deus. Para que eu e você reconheçamos alguma coisa na nossa vida, para ter reconhecimento, é preciso refletir, mastigar, meditar. Muitos não têm reconhecido os seus erros, as suas falhas, e que são plenamente dependentes de Deus, não reconhecem as suas fraquezas. Tem gente que acha que é muito forte. Todo mundo tem alguma fraqueza. Nós somos imperfeitos, está na nossa natureza. Muitos não reconhecem a dependência de Deus porque falta reflexão, falta reconhecimento dos erros. É interessante quando a gente fala do perdão de Deus, que muitas vezes a gente busca o perdão, mas a gente não assume os nossos erros. Tem gente que busca, Deus me perdoa, mas não entra em detalhes no porquê perdoar. Deus sabe, e Ele sabe sim. Só que quando eu expresso, eu externo isso para Deus, numa oração, por exemplo, eu assumo formalmente que eu errei, que eu sou imperfeito, que eu não sei de todas as coisas, como o Jó também falou. Por isso que é preciso reflexão. Isso tudo aconteceu na nossa vida, porque a partir de agora nós precisamos refletir mais. Mas nós não estávamos refletindo? Sim. Só que eu entendo que Deus permitiu isso, que é porque está faltando mais reflexão em muitas pessoas. Durante esse período também, nós precisamos entender que é preciso conversar mais de Deus. Nessa nossa volta, esse nosso novo, precisamos colocar isso nas nossas vidas. Que nós precisamos ouvir e falar mais com Deus. No versículo 4, Jó nos mostra a importância agora nessa caminhada, nessa retomada da igreja, retomada das nossas vidas, de muitos aí com relação ao trabalho, escola, por exemplo, dos nossos jovens. É preciso conversar mais com Deus. Jó fala no versículo 4 o seguinte: escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó está propondo em conversar mais com Deus. Não é que ele não conversava e não dialogava. Ele intercedia pelos filhos. Fala nos primeiros capítulos do livro de Jó. E é interessante
que ele dá ênfase de novo. Ó. É preciso continuidade nesse diálogo, nessa conversa, nesse contato com Deus. É importante orarmos mais. Períodos de dificuldade acontecem na nossa vida porque nós estamos precisando orar mais. Ah, mas eu não orava antes? Sim, orava. Mas é preciso orar mais e mais. Esses períodos são estalos na nossa cabeça, na nossa vida, para voltarmos novamente a refletir, porque alguma coisa estava saindo do trilho. E é preciso o alinhamento. Dificuldades existem na nossa vida, Deus permite problemas nas nossas vidas, dificuldades, pendências, para que nós possamos refletir e voltar a confiar nele. É preciso orar mais, é preciso buscar mais de Deus. Nós precisamos, além de falar mais com Deus, ouvir mais de Deus, meditar mais na palavra. Muitas pessoas não obedecem a Deus porque estão deixando de ouvir a Deus. Estão deixando de ler a Bíblia. Estão deixando de meditar na Bíblia. E isso é importante. Isso é perigoso deixar de meditar, porque é importante meditar na palavra. É importante conversar, tanto falar quanto ouvir a Deus. E Jó entende a importância do discurso, porque ele fala, escuta-me, ele pede para que Deus o ouça. Se ele está pedindo para Deus ouvir, é porque ele vai falar. E ele continua, e eu falarei. E é interessante porque Jó não vai simplesmente falar, ou somente falar. Ele fala, e eu falarei, e eu te perguntarei. Está implícito aqui a proposta de meditação, de, entre aspas, de conflito com Deus, não um conflito de briga, mas um conflito de entender a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai perguntar, por exemplo, eu entendo, ó Deus, então por que será que isso está acontecendo? Né? Porque as perguntas, elas nos instigam, ou pelo menos devem fazer isso, a procurar respostas. A procurar o entendimento, a reflexão. É o start da reflexão. Perguntas são importantes. Tinha uma propaganda, há muito tempo passava na televisão, pelo menos tem muito tempo que eu não vejo, eu acredito que tem muito tempo que não passa. Mas passava muito que o que move o mundo, daquele canal Futura, o que move o mundo são as perguntas. Porque é a partir das perguntas que se desenvolveu muita coisa. É a partir das perguntas que você vai ter mais intimidade com Deus. Mas não de perguntas vãs, não de perguntas aleatórias, de perguntas, de certa forma, idiotas, mas de perguntas com fundo de buscar conhecimento e intimidade com Deus. Porque Jó fala assim, ó, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Perguntas com o cunho de buscar mais de Deus. Jó está buscando mais conhecimento de Deus em perguntar, em falar com Deus. Em outras palavras, ele também está dizendo que quer ouvir mais de Deus. Ele quer falar, mas ele quer ouvir muito mais, porque ele fala a proposta do ensinar. Para ensinar é preciso de um processo todo, é preciso de um conjunto de falas organizadas, de conteúdo, de conceitos, de prática. Então Jó está buscando isso com Deus. Daí a importância nesse período de refletirmos da necessidade que nós temos de conversar com Deus. E essa conversa, esse diálogo não é um monólogo. Sou eu falando e Deus falando. Sou eu ouvindo e Deus ouvindo. Não são dos dois falando ao mesmo tempo, mas um fala, o outro escuta. O outro escuta enquanto o outro fala. Daí essa importância dessa troca, dessa mutualidade de diálogo, de intimidade, para o nosso amadurecimento em intimidade com Deus. Nós também precisamos, e isso nos mostrou, e vai continuar nos mostrando, tanto esse problema com a humanidade, dessa pandemia, quanto dificuldades particulares que tivemos, já tivemos muitas, cada um de nós, mas ainda vamos ter, mas nos mostra que precisamos de mais intimidade com Deus. E nessa nova etapa, nós continuamos a precisar, a necessitar de mais intimidade nessa nova etapa. Nós precisamos também dessa retomada, nessa volta da igreja, por exemplo. Você jovem, ou você que me ouve de todas as idades, e isso vale para mim,
nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Muitas vezes a nossa vida precisa parar para nós refletirmos, por exemplo, na nossa saúde. Tem gente que só reflete na saúde quando acontece alguma coisa. Não é que estava tudo ruim antes, mas tinha alguma coisinha que foi piorando e resultou, por exemplo, numa cirurgia, num acidente, alguma coisa assim. Quem tem automóvel, quem tem carro, quem tem moto, sabe disso. Sabe que um pequeno problema, que seja na suspensão, que seja nos pneus, que seja no freio, que seja no motor, seja em diferentes partes do automóvel, ou da motocicleta, ou de um caminhão, de qualquer veículo automotivo, sabe que um pequeno problema que a gente deixa para amanhã, ele impacta outros setores e acaba virando uma bola de neve que vai nos custar uma manutenção corretiva, consertar o problema, mas um problema maior, e trocar um monte de coisas. E às vezes a gente fala, nossa, como é caro mexer no carro. Mas muitas vezes é cara a manutenção porque nós empurramos com a barriga. Então, momentos como esses são importantes para nós refletirmos, como igreja, com relação às coisas de Deus, para refletirmos que nós precisamos a cada dia ter mais intimidade com Deus. E agora é um momento ímpar de refletirmos nessa intimidade. Se você não tinha intimidade com Deus antes, se você não buscava a Deus continuamente, agora é um momento, já que a igreja está voltando, de buscar mais continuamente, de melhorar relacionamentos, de mudar a postura em relação às coisas de Deus. É um chamado, é um alerta, é um desperta para isso. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. É interessante porque Jó também tem esse chamado. Ele propõe essa nova integração com Deus. No versículo 5 ele fala, eu te conhecia, falando para Deus, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir. Não é que ele não conhecia a Deus, ele conhecia. Mas só que agora, depois de tudo isso que ele passou, ele fala o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não necessariamente está dizendo que Jó está vendo fisicamente a Deus, mas está dizendo que Jó está vendo de maneira mais íntima o poder e o agir de Deus, que foi o que ele começou a falar lá no versículo 2. Olha, ele reconhece a soberania, o agir de Deus, porque agora ele vê Deus no seu dia a dia. Ele vê Deus em todas as coisas. E ele vê Deus de uma maneira diferente agora. Não é que estava errada a maneira como ele via antes, mas ele vê de uma maneira mais plena, mais prática. Ele experimentou de uma forma mais viva o relacionamento com Deus. É interessante porque nós precisamos ter mais experiência com Deus para não perdermos o foco. E a experiência com Deus, ela pode vir de um milagre, de algo fantástico, de uma cura, de um livramento, de um acidente, coisa assim. Tem pessoas que contam experiências sobrenaturais com Deus fantásticas, que a gente chega às vezes a arrepiar. Mas a experiência com Deus ela é muito particular para cada pessoa. Às vezes, a maneira como você vai sentir ou enxergar a Deus agora, esse ver, não só de ouvir, tem infinitas maneiras que Deus pode te mostrar, pode se revelar a você. Mas uma maneira prática que você pode enxergar Deus é viver os mandamentos, é praticar. Você vai enxergar muitas coisas que às vezes você coloca no testemunho, na conta do testemunho dos outros, a sua experiência com Deus, mas a sua experiência individual vai acontecer desde que você tenha mais experiência com Deus, intimidade com Ele e viva mais os seus mandamentos. Obedeça a Ele de fato e de verdade, na prática. Falta para muitos de nós intimidade porque falta muita prática da palavra de Deus. Isso é de suma importância. E é interessante quando Jó fala, eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É como se os olhos só ouvissem. Mas o olho ouve. Então o corpo como um todo, ele enxergava Deus só de ouvir. Agora que ele enxerga, que ele vê mais de Deus, não só ouvia, mas vê os feitos de Deus, o agir de Deus, o poder e o agir de Deus, ele confia mais ainda em Deus. Muitas vezes a gente desanima, desespera fácil, porque está faltando mais confiança em Deus. Está faltando mais experiência com Ele para ter mais confiança. Então a gente pode concluir que tudo isso que tem acontecido no mundo ultimamente, nesses últimos 7, 8 meses, não aconteceu à toa. Aconteceu com
diferentes propósitos divinos para as nossas vidas. Hoje, no primeiro episódio, a gente abordou alguns a partir da vida de Jó. Reflita na vida desse homem, no quanto aconteceu coisas complexas na vida dele, muitas coisas boas, mas que de repente o mundo se tornou complexo, distinto, estranho e feio para ele. Mas que pelo agir de Deus, pela restauração de Deus, ele conseguiu enxergar novamente. Não só conhecer Deus por ouvir, mas conhecer Deus por ter experimentado de fato o agir e o cuidado dele na sua vida. Existe um propósito de Deus em tudo nas nossas vidas. Em tudo, tá? Que fique claro, em tudo. E isso acontece para que nós possamos amadurecer em relacionamento e intimidade com Ele. Para que nós possamos reconhecer os nossos erros e conhecer mais a nós mesmos. Reconhecer que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, somos nada diante da presença dEle, mas que Ele nos escolheu. Por isso devemos obedecer à sua vontade. Precisamos conversar mais com Ele, ouvir mais de Deus e sobre Deus para conhecer melhor a sua vontade para as nossas vidas. E tudo isso culmina, resulta no amadurecimento da fé, em progredir em intimidade, em relacionamento com Deus. Semana que vem a gente vai ver um outro ponto, que já vai ser o último episódio, já é o segundo e último, para entendermos de fato por que tudo isso aconteceu e como será a igreja de agora em diante. Amém.